Amém. A gente sabe que toda enfermidade, assim como a própria morte em si, são fruto da rebeldia do homem contra Deus. Tem muita gente que fica inconformada diante da morte, da calamidade, quando na verdade essas coisas não existiam antes da queda. A Bíblia diz que a morte entrou no mundo a partir desse momento em que o homem se rebelou contra Deus. E diz que o salário do pecado é a morte. Deus nos criou para a vida e para a vida eterna. E aí, é claro que o Evangelho de Jesus não dá a triste notícia simplesmente de que a gente está vivendo ainda afetado por essa natureza caída, que gera morte, que traz doença, que faz a nossa alma enferma às vezes, não é? Não, o Evangelho de Jesus ensina para a gente que Ele veio operar cura, Ele veio operar em nós tratamento. E isso tem a ver tanto com a questão física. Você vê que a cura foi uma marca do ministério terreno de Jesus, e o recado que Deus estava passando para a humanidade era: o meu filho veio para reverter os efeitos eternos e destrutivos do pecado. Meu filho, eu estou enviando ele para levar cura à humanidade, para redimir o homem com Deus desse estado deplorável, desse estado decadente de pecado, doença e morte, para um estado em que, a despeito da doença que se vem experimentar nesta vida, ou a morte física, o homem viva abundante e eternamente. Esse era o recado de Deus através das curas que Jesus efetuou. Então, a falha moral do homem, o pecado e as enfermidades físicas têm uma causa comum, que é claro, o pecado. Por isso que Jesus, muitas vezes, quando curava alguém de alguma doença física, ele falava assim: vai, a tua fé te salvou. Peraí, fé salvou? A gente está falando aqui de cura física. O que uma coisa tem a ver com a outra? Na visão de Jesus, tudo a ver, porque a fé que salva é a fé que cura, e essa cura muitas vezes não é uma cura física. A verdade é que talvez as nossas piores enfermidades não estejam no nosso corpo. Talvez alguns tenham notado uma cicatrização aqui na minha boca. Semana passada eu estava de férias em Cabo Frio, aí me larguei no sol, passei protetor no corpo todo, só esqueci de passar na boca. Um dia de sol fez uma ferida terrível na minha boca, que já está levando quase 10 dias para terminar de cicatrizar. A gente enfrenta isso. Talvez você não esteja hoje enfrentando um problema de enfermidade física, mas a gente vai ler um texto que faz essa relação na nossa leitura muito clara, não é? Sobre a cura de um homem cego. E a cegueira foi uma doença muitas vezes curada por Jesus. E há uma metáfora aí muito interessante e bonita a respeito especificamente da cegueira. Acredito que não tenha ninguém cego, literalmente, aqui hoje. Mas todo homem sem Deus, a Bíblia garante para a gente, é cego. É 100% cego. E quando a gente então conhece o Evangelho, a gente vai ganhando visão. A gente vai conseguindo enxergar a verdade. E eu diria que não existe ninguém aqui que crê em Jesus, que se converteu a Ele, que seja mais 100% cego. Mas eu tenho certeza que também não tem ninguém aqui que consegue enxergar 100%. Ou seja, nós estamos no meio termo aí, todos nós estamos num processo em que a gente está devagarinho deixando o 100% cego para se tornar alguém que enxerga 100%. E esse enxergar 100%, a gente crê que só vai acontecer quando a gente tiver um corpo glorificado, quando a gente estiver diante de Deus plenamente e eternamente. Mas até lá, a gente tem que buscar crescer e progredir. A gente está num processo, e esse processo tem etapas. E a nossa reflexão aqui hoje é: em que etapa eu estou desse processo? O que Deus já tratou em mim, e glória a Deus por isso, mas também, o que eu preciso tratar ainda? Vamos ler esse texto faz a gente pensar um pouco sobre isso. Marcos 8, 22. Eles foram para Betsaida,
E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Esse relato tem algumas particularidades. É interessante que, primeiro, é um relato que aparece só em Marcos. E a gente, estudando, descobre que Marcos foi escrito antes dos demais evangelhos. Teria sido o primeiro evangelho a ser escrito. Inclusive, Mateus e Lucas, segundo os estudiosos, usam grande parte do conteúdo de Marcos e fazem uma narrativa muito apoiada na narrativa de Marcos. Então, ele é a base para a composição do evangelho de Mateus e de Lucas, porque ele já tinha sido publicado. Então, Lucas e Mateus são uma ampliação e uma adaptação para povos diferentes. Mateus para o povo judeu, Lucas para o povo grego. Marcos, então, registra, e é o único lugar onde essa cura está registrada. Essa é uma primeira particularidade, interessante. E aí eu fico pensando assim, será que Mateus e Lucas, que foram sinóticos também, não é? João repetiu pouca coisa, mas Mateus e Lucas repetem bastante. Não teriam pensado assim, cara, aquela cura foi bem estranha, não é? Porque João relata uma cura em que Jesus vai lá, faz uma laminha, não é? E bota a laminha, cuspe com a terra e bota a laminha no olho. Mas essa aqui diz que Jesus cuspiu, só cuspiu no olho dele. E é bem estranho esse relato, né? Não sei se você já ouviu falar da Igreja do Cuspe de Cristo. Ela existe. Mas pelo amor de Deus, gente, não sai por aí cuspindo no olho de ninguém achando que não precisa. Jesus era o único que tinha moral para isso, mas ele fez, e é peculiar isso, é interessante. Então, o fato de Jesus ter unicamente feito essa cura dessa forma mostra que Jesus não trata a gente em série. Não é assim, vou tratar todo mundo do mesmo jeito. Não. Jesus trata com cada um de nós nas nossas particularidades. Tem gente que entra aqui e fala, não gosto desse estilo de música, esse ambiente não é o meu ambiente. E tem outros que falam, cara, me encontrei, não é? O outro se encontra ali na igreja da esquina. Então, por quê? Porque Deus trata com cada um de uma forma, cada um tem um jeito, cada um tem uma coisa específica que precisa ser tratada. E isso é interessante nesse relato. Uma outra coisa muito intrigante é que não existe uma cura imediata. E normalmente Jesus curava de forma imediata. Ele dava uma ordem e a pessoa ficava curada. Mas aqui Jesus cura em 2 etapas. O que é isso? Será que Jesus tinha orado pouco naquele dia? Não. Era o Deus Todo-Poderoso ali encarnado. Ele podia sim curar imediatamente. Mas é sábio a gente entender que às vezes Deus quer curar a gente através de processos. A gente vive uma realidade de uma geração muito imediatista, não é? Vamos resolver tudo, porque hoje muitas coisas que eram difíceis de resolver antigamente são fáceis de resolver, a gente consegue, né, pelos recursos da informática, resolver. E aí a gente quer imediatismo, mas na verdade o que Deus quer é submeter a gente a certos processos. Ele quer fazer a gente vislumbrar uma próxima etapa, e Deus então se revela de forma também progressiva. 100% cego é um homem sem Deus. 1 Coríntios 2,14, Paulo diz assim, quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas de Deus, porque são loucura para ele. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, alguém que não tem o Espírito de Deus é totalmente cego. Contudo, mesmo depois de a gente ter sido alcançado por Jesus, presta atenção, você que é membro da igreja, que frequenta o Gol, que teve uma experiência forte, impactante, transformadora com Jesus algum dia, pode hoje estar vivendo
uma vida mais ou menos. Pode hoje estar vivendo uma vida aquém ainda desse projeto pleno que Deus tem para nós em Cristo. Pode ainda estar vivendo numa etapa dessa cura que a cura plena ainda não aconteceu. Podem ter enfermidades que estão aí precisando ser tratadas. E o que Deus quer através desse texto aqui é mostrar para a gente como é que a gente pode fazer para ir para a próxima etapa, para continuar, para avançar nesse processo. Porque esse homem aqui avançou. No caso da cura da cegueira física dele, aconteceu logo na segunda etapa, né? Mas a gente precisa então amadurecer isso aqui. Como é que a gente pode saber se a gente está caminhando num processo de transformação cada vez maior? Primeiro, a cura acontece quando a gente anda com gente que aproxima a gente de Deus. É muito interessante, logo o início desse relato, no verso 22, que diz o texto que algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Quem são essas pessoas? Pessoas que queriam ver a cura dele. Pessoas que identificavam em Jesus esperança para ver aquele homem enxergar. Pessoas que amavam aquele homem. Pessoas que se preocupavam com ele, que não se conformavam com o estado em que ele se encontrava. Então, essas pessoas pegam aquele homem, aquele amigo, porque ele tinha sabido escolher as companhias dele. E ele sabia que ele tinha que estar cercado de verdadeiros amigos. Já era difícil ser cego, imagina com ainda gente que fazia bullying com ele, que judiava dele. Não, eu quero andar com gente que me faz bem, gente que me ama, gente que vai me aproximar de Deus. E eram esses. E é possível que você esteja aqui hoje porque tinha alguém intercedendo por você. É possível que você tenha chegado um dia à igreja porque seu pai e sua mãe estavam intercedendo por você, porque seu amigo da escola, do colégio, da faculdade, estava intercedendo por você, e você está aqui hoje diante de Deus, porque pessoas te amaram, te pegaram no colo, te trouxeram porque te amam, estão preocupados com você, e é possível que você hoje seja essa companhia também para outras pessoas. Hoje em dia a gente pode encontrar gente para apoiar a gente em qualquer tipo de maluquice que a gente vier inventar. Se você abrir internet, redes sociais e tal, você vê gente defendendo qualquer idiotice e ganhando milhões e milhões de seguidores no YouTube, redes sociais. Porque a verdade não é necessariamente louvada, porque a capacidade do homem de perceber a verdade está turvada. Então você vê o absurdo muitas vezes sendo celebrado, é essa deturpação que o pecado faz. As piores atrocidades sendo celebradas e virtudes sendo menosprezadas. Pessoas deploráveis com milhões de seguidores e pessoas admiráveis, sábias, mas que não são populares. Então, tudo que você quiser defender, você pode encontrar seguidores. Você pode se cercar de gente que vai te adular, que vai te elogiar, que vai te dizer que te admira. Você pode virar um líder de um caminho de perdição, com muita facilidade. E muita gente hoje é líder no caminho de perdição, é cego guiando cego. Por isso, a gente tem que saber se a gente está escolhendo companhia, seguindo como critério a palavra de Deus. É interessante que Betsaida, esse lugar onde Jesus estava, foi um lugar que o próprio Jesus profere uma palavra muito dura. Ele fala assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que aconteceram no meio de vocês acontecessem em Tiro e em Sidom, lá eles teriam se convertido, a muitos eles teriam aprendido e rasgado as suas vestes em arrependimento. Então Jesus, em Lucas 10:13, profere essa palavra dura contra Betsaida, porque era um lugar de incredulidade, era um lugar que provavelmente tinha gente que zombava de Jesus, perseguia cristãos, debochava de Jesus.
Mas Jesus agora está nessa cidade e aparece um cego que não está com essa gente. Ele escolheu a galera dele. No meio de Betsaida tem gente ruim, má, tóxica, e tem gente boa, tem gente que ama. E se a gente se cercar de gente tóxica, o que vai acontecer é que a gente nunca vai encontrar a cura plena para a nossa cegueira. E aí, talvez até para proteger aquele homem dessa influência tóxica, desse criticismo, do deboche da fé, Jesus pega aquele homem e leva ele para fora do povoado. Segura aquele homem pelo braço e leva ele para fora do povoado. O cuidado de Deus na atitude de Jesus. Primeiro, Deus usa pessoas, e aí o próprio Jesus então pega ele e leva ele para fora. Vamos sair daqui, vamos sair do meio desse povo. O que eu vou fazer vai ser uma coisa um pouco estranha para quem não crê. Então vamos sair daqui, vamos para o lugar onde a cura vai acontecer. E ele então, fora do povoado, conduz esse momento. Aquele homem precisava de cuidados, e eles então levam ele para o melhor lugar, o lugar da presença de Jesus. Jesus às vezes leva a gente para fora do nosso ambiente. Talvez o ambiente que você está vivendo, que você está trabalhando, que você está estudando, seja um ambiente que pode estar te adoecendo. E Jesus às vezes está falando, ó, sai um pouco. Tenha um tempo seu de tratamento, um tempo fora do povoado. Estava conversando com o Marcão sobre essa mensagem que eu ia pregar aqui. Ele falou aquela música do Jó, do Fruto Sagrado, quem conhece, que ele fala, me leve para fora da aldeia. Ele se refere a esse texto aqui, se referiu quando compôs a música, não é? Às vezes é importante demais a gente ir para fora da aldeia. Vou me trancar um pouquinho no meu quarto, vou me colocar diante de Deus, vou estar só eu e Jesus. Porque tem informação demais chegando, tem gente demais falando, tem coisa demais me pressionando, e eu quero procurar gente que me aproxima de Jesus, e eu vou até Ele, eu quero a cura que vem dEle. Então, escolha suas companhias, fuja daquelas que te adoecem, e busque aquelas que te aproximam de Deus. Isso tem a ver, vamos falar sério aqui, sobre namoro também. Tem namoro que afasta de Deus, e tem namoro que aproxima. Tem amigo de infância que afasta de Deus, que faz mal, que influencia para o mal. E tem outros que aproximam. Tem colegas de turma ou de trabalho que influenciam a gente bem. Mas tem outros que influenciam a gente mal. E cuidado, porque muita gente diz assim, não, a gente está no meio, tem que estar no meio dos pecadores, porque Jesus estava no meio dos pecadores. Ele estava lá só para ser luz nas trevas deles, só para isso. Ele não estava lá para celebrar com eles o pecado deles. Então, se o resultado da sua presença no meio dessas pessoas não tem sido iluminar as trevas da vida delas, se afasta. Você com isso pode estar provando mais amor por elas do que você comungando com elas das práticas abomináveis delas, ou sendo complacente. Então, tem amigos de oração, invista, ore por eles, mas desde que você esteja sendo uma boa influência no meio deles. Desde que eles olhem para você e fiquem impactados com a sua fé, e não você impactado com a carnalidade deles, influenciado por elas. Então, você quer ser curado? Tem que abandonar algumas companhias. Eu lembro que eu me converti adolescente ainda, e, tive uma conversão assim impactante no meio de um retiro, entreguei minha vida para Jesus e saí dali falando, cara, a partir de agora tudo mudou radicalmente, minha vida vai ser totalmente de Jesus. Aí teve uma festa de uma amiga, aí eu fui para a festa, aí tinha uma galera de amigos meus lá, e aí, Jonathan, você não vai beber? Você sempre bebeu, por que você não vai beber? Eu falei, claro que não, agora eu me converti e tal. Que isso, cara, mas um chopp só não vai fazer mal. Falei, claro que vai, não tem nada a ver, não vou beber não. Aí depois da quinta vez, do quinto amigo falando aquilo, eu falei, tá bom, vou beber um só. Aí depois do segundo eu já perdi a conta de quantos eu tomei. Aí eu falei, peraí, que é isso, cara?
Pô, eu entreguei minha vida para Jesus, eu não entreguei. E ali eu fui vendo, tive uma outra experiência também, na semana seguinte, e a partir dali eu falei, acabou. Eu não estou curado, eu preciso de cura, eu preciso ir para fora do arraial, eu preciso ir para fora da aldeia, para fora do povoado. Eu preciso sair do meio dessa galera, porque ela não está me influenciando bem. E eu não vou ser tratado naquilo que Deus quer me tratar se eu continuar andando com essas pessoas. Um dia eu vou estar tratado e curado, enxergando totalmente. Aí eu posso voltar e ser luz na vida delas. Amém? Então essa é a primeira coisa importante. Segunda coisa, a cura pode acontecer a partir de um processo. Mais uma vez, a gente quer cura instantânea, mas às vezes Deus quer um processo. E aqui o processo acontece em 4 etapas, vamos dizer assim. Primeiro, algumas pessoas trouxeram, os amigos pegam ele e carregam ele até lá, porque ele precisava de alguém para conduzir ele. A segunda etapa do processo é Jesus pega ele e leva ele para fora da aldeia, para fora do povoado. Segunda etapa. Terceira etapa, Jesus cospe no olho dele e ora para que ele seja curado e pergunta, você já consegue enxergar? E ele fala assim, eu vejo homens como se fossem árvores. Há uma cura pela metade aqui, ele ficou míope com um grau alto. E aí, por fim, a quarta etapa desse processo, Jesus coloca as mãos sobre os olhos dele, e ele então tem os olhos abertos e consegue enxergar claramente. E finalmente vem. Então, Jesus tinha poder de curar na primeira, porque ele então fez em etapas. Eu creio que tem a ver com o fato de que ele quer ensinar para a gente que a vida cristã tem que ser vivida de forma progressiva, tem que haver progresso, tem que haver compreensão de que a perseverança é um elemento chave para a santificação, para a gente viver a imitação de Cristo. Porque uma vez que a gente ainda tem uma natureza pecaminosa agindo e com força em nós, se a gente não perseverar, a gente não vai ver progresso, não vai ver a próxima etapa se cumprindo. E vai ficar patinando no primeiro passo, na primeira etapa. Paulo diz assim, em 1 Tessalonicenses 4, verso 1, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora, pedimos e exortamos a vocês no Senhor que cresçam nisso cada vez mais. Fala assim para os Tessalonicenses, olha, a gente está vendo que vocês estão crescendo, que vocês estão progredindo. A gente está vendo que vocês mudaram o jeito de ser, de pensar. Gente, glória a Deus por isso. Porque a gente tem aqui gente que está numa luta verdadeira e sincera por uma vida santa, por comunhão com Deus, por uma vida que agrada a Deus, que adora a Deus, que engrandece, exalta a Deus, que glorifica a Deus. Mas Paulo não fala assim, tá bom, vocês chegaram lá. Não, porque ele conhece a natureza que está dentro de cada um deles, estava dentro de cada um deles. Então ele fala assim, a gente quer animar vocês, exortação é palavra de ânimo, não é? A gente quer encorajar vocês a crescerem nisso cada vez mais. Gente, não para de buscar, não para de orar, porque o pecado não para de agir. Não parem de estar presentes, não parem de ir à célula, não abandonem o discipulado. Cresçam nisso cada vez mais. Não se conformem em enxergar homens como árvores, porque eles não são árvores, são homens e precisam ser enxergados com clareza. Tem muita coisa à sua volta que você vai discernir de forma turva, se você não tiver devidamente num progresso, num processo que progride. Provérbio 4:18 diz, o caminho do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando mais e mais até o meio-dia, até a claridade do dia, até ser dia perfeito. A vida do cristão é assim, ela não pode parar de brilhar cada vez mais, cada vez mais. É uma palavra de ordem na nossa vida. A ideia de progresso é muito presente na Bíblia, a gente vê a revelação progressiva de Deus, não foi? Ele fez aliança e pacto com homens como Adão,
depois com Noé, depois com Abraão, e ele foi expandindo a revelação dele. Depois mandou a lei através de Moisés, depois de Moisés veio o período dos juízes, cada período com seu papel pedagógico na construção do povo eleito dele. Depois de juízes, o período dos reis e profetas, e finalmente o advento de Cristo, a plenitude dos tempos, o momento em que a obra redentora seria plenamente consumada. Jesus vem. E aí, quando Paulo fala sobre as leis cerimoniais que aconteciam na antiga aliança, da lei, ele diz assim, Colossenses 2,17: esses rituais eram apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Esses rituais eram apenas enxergar homens como árvores. Dá para enxergar alguma coisa, mas eu ainda não consigo enxergar plenamente. Mas há algo mais de Deus para o homem, e esse algo mais, essa revelação plena, está em Cristo e no que Ele representa. De modo que quando Cristo vem, nós temos tudo o que a gente precisa saber para viver uma vida abundante e eterna diante de Deus. Então, essa revelação progressiva que culmina na glória de Cristo e na vida perfeita dele, quer dizer que a gente também não pode se contentar com o que já mudou até aqui. Não. Que a gente não deve deixar que o bom do que Deus já fez impeça a gente de experimentar o ótimo de uma vida abundante, plena, vivida intensamente para a glória de Deus. Nós somos chamados à perfeição. Tem uma doutrina que a gente entende como equivocada, que prega que o homem, nós cristãos, somos capazes de alcançar a perfeição aqui nessa vida. Nós não cremos nisso. Cremos que só nossa vida glorificada, pós-morte biológica, vai experimentar a perfeição. Mas a Bíblia também diz, Jesus fala assim em Mateus 5:48, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês. Ou seja, a busca da perfeição é o Evangelho. O Evangelho diz para a gente que a gente deve buscar a perfeição. Então o cristão sabe que não vai alcançar a perfeição nessa vida, mas também é alguém sempre determinado a buscá-la. Sempre. O cristão nunca é alguém acomodado, é sempre alguém assim, cara, qual é a próxima etapa? Pô, já venci um monte de coisa aqui, mas o que está agora adiante? O que precisa ser vencido? E Jesus é o nosso referencial. 2 Coríntios 3,18, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Todos nós que agora estamos com a face descoberta, todos nós de quem o próprio Deus retirou as escamas dos olhos para a gente conseguir enxergar as tapas dos olhos, segundo a imagem de Jesus, estamos sendo transformados pelo poder do Espírito, cada vez mais. Mais uma vez a ideia de progresso. Então o processo que começou tem que progredir até 100%, e a gente nunca pode se conformar, não desista dessa busca. E por fim, terceira e última forma de a gente buscar essa restauração plena nesse processo, é que a cura plena representa a nova criação. E é interessante que Jesus cospe nos olhos dele. Ele já tinha cuspido uma vez no chão, pegou a laminha e colocou ali, agora ele só cospe. Então, o cuspe pode simbolizar, a gente crê aqui, tanto a laminha com cuspe quanto o puro cuspe tem a ver com a revelação de Cristo como co-criador. Ele era criador. O corpo humano parece que tem 70% de água, não é? Então, quando ele está fazendo isso com o próprio cuspe dele curando, ele está evocando o seu atributo como Deus criador e dizendo assim, olha, o que todo mundo diz que é impossível de ser curado, eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte, vocês não foram chamados a terem uma vida mudada apenas,
vocês foram chamados a ser novas criaturas, a fazerem parte de uma nova criação, de modo que Paulo chega ao extremo de dizer, em Romanos 5, que Jesus é o segundo Adão. É o seguinte: a partir de agora, existe uma nova humanidade sendo criada, a partir de Jesus. Ele é o novo Adão, é o novo primeiro homem, é o novo protótipo. O primeiro protótipo bichou, né? Deu ruim. Agora esse protótipo não, ele foi até o fim, sem pecado. Ele é perfeito. E aí, irmãos, Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, cuidado com a pregação dessa graça barata, que salva, mas não transforma, porque essa graça não é a graça pregada pelo Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo ensina para a gente que a graça de Deus que salva a gente é a mesma graça que transforma, que cura, que liberta a gente, que arrebenta com correntes. Então, se o pecado cegou a sua visão, se o pecado aleijou a sua alma, se o pecado te matou por dentro, agora você está diante do Criador, que vai fazer de você uma nova criatura do zero. Amém? Por isso Paulo fala, ó, vocês têm que fazer morrer o velho homem. Aquele velho homem não pode mais existir. Vocês têm que se deixar recriar por Deus. Há um novo homem surgindo. E o que eu tenho de lembrança do velho Jonatas antes da conversão? Gente, é só motivo de vergonha. Muita coisa para se envergonhar. Muita coisa para se envergonhar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que aqueles que realmente passaram por um novo nascimento lembram do tempo de cegueira, de rebeldia plena e aberta e morrem de vergonha. Paulo fala isso em Romanos, né? Naquele tempo, que resultado vocês escolheram? Somente as coisas das quais agora vocês se envergonham. Foi isso que a gente escolheu. E aí, algumas aplicações aqui para a gente finalizar. A primeira aplicação: ande com quem te leva para a cura. Eu vi uma citação do Arthur W. Pink, que disse o seguinte: há homens e mulheres de Deus raros, cuja presença já é um estímulo para que você deseje ser um cristão melhor. E a gente está cheio deles aqui. Tenho certeza que no Gol aqui tem uma galera que é assim, cara. Onde essa pessoa está, cara, eu quero ser um cristão melhor. Olha a seriedade com que essa pessoa leva a Deus. Ela não é melhor do que eu em nada. Alguém que está buscando uma vida santa não é melhor do que o outro em nada. Só é alguém que agrada mais a Deus, que é mais fiel a Ele. E é isso que Ele espera da gente. Deus não espera de você que você seja melhor do que qualquer outro ser humano. Ele espera de você que você seja fiel, que você seja sincero, que você esteja numa luta sincera por uma vida que agrada a Ele. Então procure essas pessoas, valorize quem te fala a verdade, valorize quem te influencia bem, quem se preocupa com você. E mais, procure ser essa pessoa que influencia bem os amigos. Procure ser essa pessoa que o Arthur Pink fala, cuja presença já inspira os outros a quererem ser cristãos melhores. Uma frase que eu li esses dias diz assim também: não é errado ter amigos não cristãos, errado é você ser um não cristão perto desses amigos. Muito sábia essa frase, esse que é o problema. Tenha muitos amigos não cristãos, mas imite o seu mestre, imite Jesus, seja luz nas trevas deles, mostre amor sem complacência com o pecado, mostre amor falando a verdade nos olhos, abraçando, acolhendo, amando, mas com verdade, porque senão isso não é amor. Não existe amor onde não há verdade, né? Segunda aplicação: lute pelo seu próprio progresso, né? Todos estamos num processo, mas nem todos estamos num progresso. Tem gente que é o contrário, está regredindo, está andando para trás.
está voltando a fazer bobagem, que já não fazia mais há muito tempo, né? Pode até acontecer isso também. E Deus, então, nem sempre vai agir instantaneamente. Muitas vezes, Ele vai agir sim, num processo. Mas o fato é, Ele não quer parar de agir. A gente pode, com a nossa incredulidade, se distanciar desse processo, de abandonar Ele. Mas Ele não abandonou a gente. Ele está atento, Ele está interessado que a gente cresça. Terceira aplicação, aceite ser feito novo. Você é nova criatura. Spurgeon dizia assim: a Bíblia não diz, você deve melhorar, mas diz, você deve nascer de novo. É muito mais do que melhorar. Como disse Jó, eu conheço quem eu sou, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu quero nascer de novo. Eu não quero, Senhor, uma mudança aqui e outra ali. Não, Senhor, quebra a minha vida e faz ela de novo, como diz a música antiga. Se você veio como estava e continuou como estava, você não veio. Josemar Bessa, um pastor reformado, falou isso muito sabiamente certa vez. A verdade é essa: se você veio como estava e nada mudou, então você não veio, você ainda está lá. Se você saiu do Egito, mas ainda com saudade dos alhos e cebolas do Egito, seu coração está lá no Egito ainda. E o que Deus quer é fazer um êxodo na sua vida, te levando até a terra prometida. Amém, gente? Qual a próxima etapa que você vai ter que enfrentar? O que você ainda está enxergando embaçado? Em que estágio da cura a sua vida se encontra hoje? Ser cristão de verdade é ser inconformado com o nosso atual estado, seja ele qual for. Eu estou convertido há 29 anos, mais tempo do que a maioria de vocês aqui tem de vida. Gente, se hoje eu não botar a cara no pó e falar, Senhor, quebranta o meu coração e me aperfeiçoa, eu vou andar para trás. Eu preciso fazer isso todo dia. Todos os dias, essa nova criatura tem que ser formada em nós, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa possibilidade de ser novas criaturas, de sermos recriados segundo Cristo, de sermos tratados e curados das nossas cegueiras, lepras, paralisias, Senhor, dos efeitos tão danosos e terríveis do pecado na nossa alma. Vem, Senhor, trazer para cada um que está aqui presente cura. Vem fazer de cada um de nós um servo que te agrada, que vive para a Tua glória, que cresce e progride todos os dias. Faz assim com a gente, Senhor, faz assim conosco. Vem nos fazer enxergar a nós mesmos num verdadeiro, profundo e sincero processo de discipulado, de imitação de Cristo, até o dia em que o Senhor virá nos buscar para vivermos eternamente em glória contigo, já com nossos corpos glorificados, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, Pai.